28 de maio de 2020, por volta de 11h30 da manhã de quinta-feira. Eu queria falar sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como conseguir o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo você só consegue através do mundo espiritual. Porque o nome já diz, né? Espírito Santo. Então, a sua grande batalha está mais no mundo espiritual. Quando você entende isso, você começa a entender as coisas naturais. Então você tem que ter noção de que o Espírito Santo é intocável para as coisas da carne. O Espírito Santo está em uma espécie de parede invisível do outro lado da carne. Então, quando você peca contra o Espírito Santo, tudo está sendo anotado. No caso, o pecado de Eva, da desobediência, foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu com a Eva pecadora? Ela foi expulsa desse mundo espiritual e, por causa disso, até hoje a humanidade é amaldiçoada. E onde entra a questão do Adão? O Adão foi ouvir a mulher do erro, o erro da mulher, e também se contaminou com ela. Então, onde Jesus entra? Jesus entra como o pagador dessa dívida que a Eva fez no jardim. Então, Jesus, como sendo o próprio Deus, se sacrificou em carne, né, para pagar essa dívida do jardim que a Eva acumulou até os dias de hoje. Mas para a Eva, no caso tem duas Evas, a Eva redimida por Jesus e a que não aceitou ser redimida. Então essa Eva que não aceitou ser redimida, ela já está no inferno, não tem mais chance de salvação. Agora, a que é redimida por Jesus ainda tem chance de salvação. Então nós temos que falar com o Espírito Santo, procurando ter uma imaginação já no mundo espiritual, porque se a gente for olhar só para as coisas, a aparência das coisas no mundo natural, nós nunca vamos ter comunhão com o Espírito Santo. E aí você se torna uma presa fácil de Satanás, porque Satanás, o limite de Satanás é somente a terra. O limite de Satanás é somente a terra. Então, essa história de dizer que Satanás está no céu, isso é relativo. No céu humano, pode ser, no céu humano, mas no céu mesmo é impossível, porque Satanás é o pecado que foi expulso do céu. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para a pessoa, inclusive eu estava falando até isso no Twitter, né, sobre a Eva. Eu quero dizer que cada pessoa tem um tempo e espaço com Deus, ninguém é igual a ninguém. E quando você entrega, você deixa de ocupar esse tempo e espaço individual seu com Deus e você oferece para outra pessoa, você está vendendo automaticamente sua alma para Satanás, ou seja, para o mal. Por quê? Porque você está mais preocupado com o que o outro pensa do que com o que Deus pensa, em primeiro lugar.
Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a pessoa deve ter muito cuidado com a sua vida, espiritual principalmente. Por quê? Porque o que vai garantir a sua vida eterna é a sua vida espiritual forte, entendeu? Forte. Então eu estava vendo uma notícia aí na TV, nas notícias, que um menino caiu em Teresina, que um menino caiu de um muro, de um menino de 13 anos caiu de um muro e morreu, né? Foi pegar uma pipa. Então eu quero dizer que as pessoas devem ter cuidado, parodiando, parodiando isso, as pessoas devem ter cuidado para não cair do muro espiritual. Porque eu já caí de um muro quando era criança, eu sei bem como é isso. A pessoa perde o fôlego, né? Ela fica sem fôlego. Eu caí em cima de uma laje, né? Caí em cima de uma laje e perdi o fôlego. Quase que eu morri nesse dia. Então toda hora nós estamos sendo tentados com o mal, entendeu? Nossa vida é frágil, nossa vida humana. Mas termos uma vida espiritual forte com Deus, tudo, tudo fica mais forte, né? Então, por exemplo, quando você for banhar em um rio, seja lá for banhar em um rio, por exemplo, ou em um mar, você deve ter cuidado, né, com as águas, e assim é a vida. Porque um simples piscar de olho, tudo pode acabar, né? E outra coisa que eu queria falar, quando você estiver no trânsito, tenha cuidado, porque em um simples piscar de olho você pode perder sua vida. E assim é na vida com Deus. Se você descansar na vida, se você relaxar na vida espiritual, já era, já era. Essa capa que eu estou colocando aqui, vamos supor que representa o Judas, né? O Judas que está oculto. Então você tem que ter muito cuidado com as coisas espirituais, porque são elas que definem a sua vida, tanto nessa terra quanto em outra terra. E as pessoas elas querem mais a facilidade das coisas e não funciona assim. Por exemplo, se você interpretar as coisas de Deus pelo lado natural, você vai ver o que quiser. E esse é o fruto errado. Mas se você interpretar pelo que pela porta estreita, né, que nós estamos falando aqui, aí a passagem estreita, que é onde está o conhecimento, aí você vai entender. Mas se você ir pela porta larga, que representa uma visão maior, você vai se perder, porque lá não tem a nossa opinião formada. Lá não tem a nossa opinião formada. E eu quero dizer que eu já passei por todas essas sensações de riscos de vida, essas coisas todas, e eu sei bem o que é isso aí. Então, em primeiro lugar, o que é que você precisa fazer para ter uma comunhão firme com o Espírito Santo? Você tem que procurar ver coisas invisíveis. Se você ficar procurando só ver coisas visíveis, você nunca vai ter uma comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus,
ninguém pode vir por causa da santidade, somente uma sombra através da humanidade, entendeu? Mas a verdadeira grandeza, riqueza de Deus não está na humanidade, mas em um mundo, a humanidade tradicional, mas em um mundo que está protegido pelo pecado. E se você quiser entrar nesse mundo, você tem que ser uma referência para esse mundo espiritual, sem pecado, e não para esse mundo com pecado, porque o que adianta o sujo falar do mal lavado, né? Se todos estão no mesmo barco, afundando, todos estão no mesmo mundo do pecado. Então você só pode dizer que está salvo, principalmente para a pessoa que serve Jesus, que é evangélico, só pode dizer que está salvo quando você estiver já nesse mundo, a começar pelo lado espiritual. Mas o que eu vejo são pessoas querendo furar a fila e ainda não se enquadraram ainda nem no mundo espiritual, como é que vão passar a entender o mundo natural. Aí fica difícil, né? Então é preciso primeiro buscar o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É buscar esse mundo espiritual que está oculto aos olhos humanos, porque pelo pecado os olhos humanos ele não pode ver esse mundo invisível, que é onde está todos os segredos do paraíso de Deus. Então, se você quer entrar no paraíso, você tem que procurar por esse mundo invisível e não pelo mundo visível. Porque o mundo visível, sabemos que é cheio de problemas, de erros. Então, procure pelo mundo invisível em primeiro lugar, que você vai conseguir chegar lá.